Salmo 1, diz assim a palavra do Senhor. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Palavra do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor, declarando para Ele: perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare ao Senhor: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declarei ao Senhor: perto quero estar. Perto quero estar, sim, Senhor, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, recebe, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Recebe, Senhor, não importa. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Antes da palavra, nós vamos cantar Vaso Novo,
veio ao meu coração, veio à minha mente a imagem do oleiro dando forma ao barro. E o Senhor disse, porventura eu não posso fazer isso com o meu povo? E ele conversava com o profeta Jeremias. E nós vamos pedir ao Senhor que nos faça um vaso novo. Eu quero ser, peça ao Senhor, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, Senhor, tu és oleiro e eu vaso, e eu o vaso. Quebra minha vida, Senhor, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu creio que Deus reservou esse tempo Amém, para Jesus. ministrar a nossa vida. Aleluia. Eu não imaginei, e eu acredito que talvez todos, ou pelo menos a maioria ou muita gente, que poderíamos um dia estar forçosamente pela situação, ministrando o culto, não planejado, com um canal criado, então, desta forma, pensando, mas por um momento inesperado, por uma situação que foge do controle. Hoje nos vemos assim, e a necessidade de reorganizarmos. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele já fez. A nossa fé permanece. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Ele cuida de nós. Amém, Jesus. E eu louvo a Deus por aquilo que Ele fará. Glória a Deus. Muito mais Eu creio, Deus. os pais da fé, né? Os heróis da fé venceram. Os discípulos foram até as últimas consequências e não desistiram. A igreja primitiva, nos primeiros séculos, foi perseguida, mas nem por isso o evangelho deixou de ser pregado e nem deixou de crescer a igreja de Cristo. Verdade. Nós enfrentamos uma pandemia, não é paralisia, é uma pandemia. E agora, depois que passa o medo, aquela incerteza de minimamente saber como se portar, agora nós avançamos pela fé, com todo o cuidado e prudência, mas a missão continua até o tempo que o Senhor determinar aqui. Eu convido você nesse momento a pedir ao Senhor para falar com você. Eu convido a nossa presbítera Rafaela, nós vamos orar pela vida dela, nós vamos falar com o Senhor. Feche o teu coração, melhor, fecha os teus olhos, não o coração. Feche os teus olhos, peça ao Senhor para falar com o teu coração, para falar com você. Deus eterno, nós entendemos que o coração é como terra fértil. Verdade, Deus. É o lugar assim onde o Senhor trabalha. Aleluia. A nossa mente, Pai, é onde o Senhor nos dá discernimento. É verdade, Deus. E agora, Senhor, estamos aqui para que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém, Jesus. Para que o nosso coração seja como terra fértil, Aleluia. sedenta pelo teu mover, Amém. pelo teu falar, Amém. pela tua palavra. Aleluia. Senhor Deus, colocamos em tuas mãos a tua filha, Amém, Deus. que foi, ó Pai, ungida com imposição de mãos, que foi ordenada ao ministério do presbiterato,
e separada desde o ventre da sua mãe. Amém, Jesus. Pai, nós somos pequeninos do Senhor Jesus, É verdade. mas quem nos capacita é o Espírito Santo, Aleluia. é o Senhor. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor esconda a tua serva, a presbítera Rafaela, atrás da Em cruz nome do de Calvário. Jesus. E que o Senhor cresça na vida dela. Amém, Deus. Alcança-nos com a tua palavra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, ilumina a mente da tua filha. Ilumina a mente da tua serva. Espírito Santo de Deus, Deus vivo, Deus presente. Usa cada palavra e toca o nosso coração. Amém, Deus. Toca a nossa existência. Aleluia. Fala conosco. Em Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graça e paz. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Feliz por estarmos vivendo esse momento de podermos adorar o nome do Senhor e mesmo à distância, juntos, falarmos do amor de Deus e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Hoje nós vamos refletir um pouco no Salmo 51 e nós vamos ler o versículo 11, apenas este versículo. Salmo 51, versículo 11. Amém, Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. E diz assim a leitura: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Esse salmo é um salmo bastante conhecido. É um salmo que foi escrito e baseado naquilo que Davi vivia naquele momento. Todo mundo conhece, a grande maioria das pessoas conhece a história de Davi. E Davi, por toda a sua vida, ele criou, um caráter, uma personalidade que foi conhecido por todos e até hoje é conhecido. Chegou um período na sua vida que Davi ele se tornou rei. E ele caiu, ele pecou naquele momento. Davi ele se deixou levar pela vaidade, pelo poder, pela cobiça, e naquele momento ele caiu. Davi ele desejou a mulher do próximo dele, ele fez uma armadilha para que um dos seus melhores soldados morresse em guerra, para que dessa maneira ele pudesse se apoderar da esposa daquele homem. Passado alguns dias, chega o profeta Natan e faz um trocadilho com Davi, relatando a ele a situação de um homem que tinha tudo e tomou de um homem pobre aquilo que ele só tinha de único. E Davi se indignou, falando que este homem merecia morrer, que não era digno de estar vivo, e perguntou a Natan quem era este homem. E então Natan, de uma maneira dura, disse a ele: Este homem é você, meu filho. Davi naquele momento caiu em si. E pôde perceber o quanto seus olhos se fecharam, o quanto a mente dele havia se fechado na cobiça de obter aquela mulher, sendo que ele poderia ter todas as outras. Ele matou, ele mentiu, ele enganou para possuir aquilo. E em momento de desespero, em momento de angústia, Davi, ele olha para dentro de si e vê que ele está perdendo aquilo que é mais importante para a vida de qualquer ser humano, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. E nesse momento é que Davi ora e pede ao Senhor que o Senhor não retire dele a presença do seu Espírito Santo. Porque não há nada mais perturbador do que você viver a vida toda ou boa parte da sua vida na presença do Senhor e por momentos que você se distancia do Senhor, você é capaz de fazer qualquer coisa. Porque quando nós estamos no Senhor, é o Senhor quem nos molda, é o Senhor quem nos muda, é o Senhor quem transforma o nosso caráter. Mas a partir do momento em que nós vamos nos distanciando de Deus, os nossos olhos espirituais vão se fechando e a presença do Senhor ela também vai saindo da nossa vida. E quando nós nos damos conta que somos capazes de fazer qualquer coisa sem a presença do Senhor, e muitas vezes fazemos, que o Senhor vai se retirando de nós, é que vem esse momento de desespero. E a palavra que o Senhor tem trazido fortemente ao meu coração nesses dias é que nós podemos perder tudo. Nós podemos ficar sem nada. Mas não adianta vivermos uma vida sem a real presença do Espírito Santo.
Não adianta vivermos uma vida sem a real e verdadeira presença do Espírito Santo. Porque esse é capaz de nos dar paz. Esse é capaz de nos consolar. Esse é capaz de nos direcionar. Ele é capaz de fazer com que o Senhor entenda o que nós pedimos em oração com gemidos inexprimíveis. Mas antes de Davi ele se tornar rei, antes dele ter poder, antes dele se tornar famoso e conhecido, Davi ele já tinha sido um menino. E Davi ele era conhecido por toda a sua fama aonde ele morava. E lá em 1 Samuel 16:14, peço que vocês ouçam e acompanhem, diz assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos seus empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Prestem bem atenção às referências que esse empregado dá agora a Davi. Ele tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Aleluia. Davi ele era cheio da presença de Deus. Não era à toa que quando Davi tocava, os espíritos que atormentavam Saul, eles fugiam. Não era porque Davi tocava bem, era porque a presença que estava em Davi era a presença do Senhor. Amém. Era a presença de Deus. Então nós precisamos saber pelo que somos reconhecidos. Quais são as nossas características? Quais são as maneiras que nós seremos conhecidos quando alguém falar: chame Natanael, porque ele fala bem. Ele é um homem de boa aparência, mas o mais importante é que a presença do Senhor esteja com ele, aleluia. Saul também ele já tinha tido a presença do Senhor, mas Deus mandou que o seu espírito saísse dele. Muitas vezes nós cristãos achamos que nós não podemos perder a presença do Senhor. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo de Deus não vai se afastar de nós. Mas o Senhor ordena sim que se afaste. A partir do momento em que nós não o obedecemos, a partir do momento que nós não o buscamos como nós devemos, a partir do momento em que nós não fazemos práticas que produzam dons e frutos do Espírito na nossa vida. E é por isso que Davi, que ele era um garotinho naquela época, ia, tocava a lira e o espírito mau que estava em Saul fugia. Porque Davi tinha todos os atributos, mas não era por causa dos seus atributos, e sim pela presença que havia em Davi. E quando Davi ele já se vê homem, quando ele já se vê mais velho, mesmo antes de todas as guerras que ele iria enfrentar, ele antes perguntava ao Senhor: devo eu ir, Senhor? Devo eu ir? E o Senhor respondia. E muitas vezes nós vemos pessoas que simplesmente tomam as suas próprias decisões da sua vida. Resolvem se vão, se não vão, se vão comprar, se vão vender, e não perguntam ao Senhor o que devem fazer. Depois, quando estão no meio do mar, de uma tempestade, na turbulência, querem chamar o Senhor para acalmar essa tempestade. Nós precisamos alimentar dentro de nós a presença do Espírito Santo de Deus, para que haja em nós uma ligação tão grande com o Senhor, que quando nós formos fazer qualquer coisa, a mínima coisa que seja na nossa vida, a gente perguntará ao Senhor como Davi perguntava: devo eu ir, Senhor? Para que antes de nós sairmos mar afora, o Senhor ele já esteja no nosso barco. Para que o Senhor não seja chamado simplesmente para apagar as chamas ou resolver o problema, mas sim para que o Senhor ele nos direcione em que direção ir, qual a decisão tomar. E nessa noite, a palavra que eu deixo para você e para mim também é que quanto mais você buscar ao Senhor, mais alimentado você será do Espírito Santo de Deus. Que quanto mais você clamar a presença do Senhor, mais essa presença será fortalecida na sua vida.
Que nós não precisamos deixar os nossos olhos se fechar, o nosso poder subir, a nossa vaidade aumentar, ao ponto de nós ficarmos cegos e termos medo de perder a presença do Espírito Santo do Senhor. Mas que essa presença ela seja renovada todos os dias, todas as manhãs. Que essa presença ela seja alimentada todos os dias, em todos os momentos. Se for no carro, se for no trabalho, se for dentro de casa, que nós possamos estar com a nossa vida focada para a honra e glória do Senhor. Porque dessa maneira, nunca nós iremos perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E que assim como Davi era conhecido, nós possamos ser conhecidos como o Senhor está com ele. O Senhor está com ela. E o Senhor estando conosco, não há nada que possa nos impedir. Não há nada que possa nos parar. Não há nada que possa nos fazer temer. Porque Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o Senhor que conduz as nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus quem nos guia, que nos orienta e que nos leva a tomar decisões acertadas para toda uma vida. Que a presença do Senhor, ela seja firme, ela seja verdadeira e seja real e constante na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Creia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar nesse momento pelos enfermos. Eu quero orar nesse momento por aqueles que receberam o livramento hoje, a vitória nesse dia maravilhoso. Por aqueles que têm motivo de agradecer, também junte-se a nós. E por aqueles que estão, pastor, ore pela minha vida. Irmãos, irmãs, igreja, ore por mim, eu estou precisando de um socorro de Deus, de uma resposta de oração. Então nós vamos orar nesse momento. Estende as suas mãos se você puder, onde você estiver, nós vamos falar com o Senhor. Deus, a palavra foi liberada.
Aleluia. E a palavra é como espada de dois gumes. É verdade. Ela penetra até divisão, ó Pai, de junta e medula. Ela vai até o mais profundo do ser humano. Aleluia. Ah, Deus, ela nos alcança. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou hoje conosco. Aleluia. Porque o Senhor usou a Tua serva. E agora clamamos por cada pessoa que nos ouve. Amém, Por cada Deus. família representada. A Deus, o Senhor conhece cada lar, cada família. A Deus, visita agora o casal neste momento. Amém, Senhor. Repreende toda a bandeja do Em inferno, nome de Jesus. todo laço do inimigo para destruir Em o casamento, nome de Jesus. para destruir, ó Pai, a família. Em nome Caia de por Jesus. terra agora, Em seja nome desmascarado. de Jesus. Senhor, que seja neste momento, ó Pai, desfeito Em nome todo de laço do Jesus. inimigo Em contra nome a de família. Jesus. Senhor, Caia por visita terra. agora este casal. É verdade. Visita agora, Pai, esta família. Visita os filhos, Em nome os de casais Jesus. também que têm filhos, que é outra responsabilidade. A Deus, dá estrutura emocional, dá estrutura espiritual e assim, Senhor Deus, que possa ter de fato, Senhor Deus, firmeza em Ti. Amém, Pai, Deus. visita agora esta família. Amém. Senhor Deus, visita os filhos, visita as filhas, Senhor. Abra os olhos espirituais. Aleluia. Que os filhos possam honrar e respeitar os pais. Amém, Que Deus. os pais tenham a sabedoria de Deus para educar essa geração do século 21. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, seja o centro desta família. Quebra, Pai, todo o cativeiro contra os filhos. Liberta dos vícios das drogas. Dá, ó Pai, discernimento de bandeja através de pessoas, as mais diferentes propostas. Guarda, Senhor, os nossos filhos e filhas. Aleluia. Visita agora os desempregados. Em nome Senhor de Deus, Jesus, um tem tempo misericórdia, difícil, tem Deus. misericórdia. Sabemos que a necessidade de sobreviver e honrar os compromissos permanece. E pedimos, ó Pai, que o Jeová Jireh, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que o nosso Redentor, Senhor, entre com providência em favor dessa vida agora. Amém, Jesus. Ouve a oração, o clamor, o grito por socorro desta vida, Senhor. Aleluia. E abre a porta de emprego. Amém. Senhor, aos que estão enfermos, visita agora. Coloca a tua mão de poder sobre a vida desta pessoa Amém, Deus. que está no leito, Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, neste momento, cada pessoa que faz parte da nossa igreja, irmão e irmã, que tem enfrentado enfermidade, repreende agora toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, promove o milagre, Aleluia. promove a cura, Amém, em nome Deus. de Jesus. Nós repreendemos esta enfermidade, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Senhor, visita também as pessoas que não fazem parte da nossa igreja, porque não é a placa da igreja. verdade. Senhor, o Senhor quando quer salvar, o Senhor quando quer fazer, o Senhor não se limita a uma moldura. verdade, Por isso nós clamamos por aquele que está no vale, Aleluia. por aquele que está no leito, Nome por aquele que necessita estar no hospital, em uma UPA, que está agora, Senhor Deus, enfrentando um momento, ó Pai, de cativeiro ou de luta mesmo da sua saúde. Senhor, traz agora o renovo, a restituição da saúde, liberta os cativos e promove, Senhor, paz. Libera a paz esta vida, restitui esperança Amém. e faz brotar a fé salvadora. Amém, Deus. Nós Em nome de abençoamos Jesus. a cada vida que recebeu esta palavra, que recebeu esta ministração do Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória